O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, a gente fica admirado contemplando o chamado de Cristo a Pedro, que de alguma forma reflete o chamado dele a cada um de nós. Aqui se completa de alguma forma aquela cena, aliás, muitas cenas do Evangelho, quando houve a primeira pesca milagrosa e Pedro se ajoelha aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus diz para ele: não temas, daqui em diante serás pescador de homens.
Aqui se repete, de alguma forma, aquele outro chamado de Cristo a Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus? Porque Jesus tinha perguntado para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala por todos eles, representa a todos e diz, tu és o Cristo? E Jesus felicita ele, diz, tu és bem-aventurado, Simão, filho de João. Outra vez chama ele pelo nome que deram para ele no nascimento dele, Simão, filho de João. E diz, então, se você me disse que eu sou o Cristo, agora eu te digo que tu és a pedra na qual eu vou edificar a igreja, a minha igreja, a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. E aqui se repete isso, mas é interessante porque antes existia, na primeira vez que Cristo confia a Pedro a missão de ser o chefe da igreja, ele faz isso depois que Pedro proclama uma verdade. O que vocês pensam que eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o escolhido de Deus, o predito pelos profetas. E aqui Cristo pergunta uma outra coisa, não pergunta sobre a verdade de quem Ele é, não pergunta sobre doutrina, mas pergunta sobre o amor. Tu me amas? Essa é a pergunta que Cristo faz. E cada vez que Pedro reafirma que ama Cristo, Cristo devolve a ele o sentido da vocação dele, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Para alguns existe essa diferença no texto, porque a primeira vez que Pedro fala que ama Cristo, Cristo diz para ele, apacenta os cordeiros, as ovelhinhas pequenas. E já na segunda vez ele diz, apacenta as ovelhas, a ovelha grande, a ovelha adulta. Então, ao que parece, quanto mais cresce o amor, maior fica também a missão e maior fica o chamado. E esse é o sentido e o resumo também da vocação de cada um de nós, porque todos nós fomos chamados, primeiro fomos chamados à existência, A nossa própria existência já é uma vocação. Deus nos chamou a existir. E depois Ele nos chama a existir, por quê? Porque Ele nos chama a amar. O amor é o que dá o sentido da nossa vocação, o amor é que dá o sentido de tudo aquilo que a gente faz. Me lembro de um poema de um dos sucessores de Pedro, São João Paulo II, que dizia assim, o amor me explicou tudo, o amor me explicou o sentido de todas as coisas. E aqui Cristo, como tira de Pedro, de dentro do coração dele, a revelação desse amor. Tu me amas, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes também que eu, como estou te dizendo 3 vezes que eu te amo, já jurei 3 vezes que não te conhecia, na noite da tua paixão. Mas tu conheces tudo, tu sabes, conheces o meu coração, sabes que eu te amo. E Cristo afirma que esse chamado ao amor é maior, mais forte e mais persistente do que todas as nossas covardias, do que todas as nossas mediocridades, de que todas as nossas faltas de fé. Esse amor
é o início daquela transformação que vai acontecer no dia do Pentecostes, no dia em que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos. E aí a gente tem um Pedro que antes renegou a Cristo 3 vezes diante da criada do sumo sacerdote, e agora ele está diante do sumo sacerdote, dizendo: não vou te obedecer, porque você me mandou calar sobre Jesus, e a partir de agora eu obedeço a Deus, não obedeço a vocês. E que Cristo vive, esse Cristo que vocês mataram, que Ele vive, que Ele está vivo, nós somos testemunhas disso, nós e o Espírito Santo, que Deus dá a todos os que lhe obedecem. Quer dizer, obedecendo o Espírito Santo, ou seja, o amor pessoal de Deus, porque essa é a pessoa misteriosa do Espírito Santo, o amor do Pai ao Filho, o amor do Filho ao Pai. É na obediência a esse amor, é seguindo esse amor, que nós nos tornamos testemunhas, sem medo, sem dúvida, da ressurreição de nosso Senhor. E tudo isso, irmãos e irmãs, se aplica também à vocação de cada um de nós, a nossa vocação cristã. Para que nós somos cristãos? Para que nós existimos? Nós somos cristãos para amar, para revelar ao mundo o Espírito Santo, quer dizer, a presença do amor de Deus em nós. E o nosso chamado é a fazer isso sem medo, é amar sem medo. Por que no mundo reina o egoísmo? Porque as pessoas têm medo de amar. E as pessoas têm medo de amar porque o medo é mais forte nelas do que o amor. Mas se Cristo nos dá o seu Espírito, então a gente vê e testemunha, presencia um amor que vence o medo e que nos torna testemunhas radicais do amor de Deus. E esse é o desejo que a igreja quer suscitar no nosso coração, a nos fazer escutar essas leituras. Ela quer nos dizer: esse mesmo amor, esse mesmo fogo do Espírito Santo também está dentro do teu coração. Deixa que esse amor vença os teus medos, deixa que esse amor cure as feridas do desamor que você tem no coração, deixa que esse amor renove o teu chamado, a tua vocação, e te dê a coragem de seguir a Cristo o mais de perto possível, mesmo que o mundo queira que você cale, mesmo que o mundo queira que você não viva como cristão, mas viva como uma pessoa que não tem Deus, que não tem esperança. Ele te convida a ter essa coragem e esse ânimo, e essa alegria, e essa liberdade de quem foi conquistado pelo amor de Cristo. Vamos pedir tudo isso nessa Santa Eucaristia que vamos receber.